Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre o protagonismo do Senado Federal nesse momento da conjuntura política. Quem acompanha o assunto tem visto um esforço entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal na construção de uma pauta de votação de projetos, uma agenda positiva que ajude o Brasil a reencontrar o caminho do crescimento. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Humberto Costa, ele que é líder do PT aqui no Senado Federal. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente tem acompanhado esse esforço em harmonizar, vamos dizer assim, a convivência entre o Legislativo e o Executivo. A expectativa da atuação do Senado nesse contexto, ela é muito grande, está exagerada? A Casa tem condições de responder? Sim, eu entendo que o Senado tem um papel a cumprir nesse momento, até porque nós estamos vivendo repercussões fortíssimas da crise econômica internacional, transformada também em crise econômica no Brasil, e fortemente agravada por uma crise política que tem como base não o atendimento a uma demanda da sociedade por um ajuste das contas públicas, mas sim uma pauta que tem atuado pela ampliação desse desequilíbrio. E com esse desequilíbrio é impossível o país retomar o crescimento, os empregos serem gerados e os investimentos chegarem. E o Senado, como é uma casa que tem um papel de representar a federação e, portanto, trabalha com a estabilidade entre os entes federativos, mas também entre os poderes e entre as instituições, acho que pode exercer um bom papel nessa discussão, pensando uma pauta para o Brasil, procurando trazer para a sua pauta os temas que o governo enviou para o Congresso Nacional e que são importantes para a retomada do crescimento e, como tal, nós podemos exercer uma espécie de papel moderador nessa conjuntura. Senador, ainda falta aqui na Casa a votação do final do ajuste fiscal, a oneração da folha de pagamento. Como é que o senhor está vendo a condução desse assunto? Porque, por exemplo, aqui, sobre esse mesmo tema que conversamos agora, já conversamos, por exemplo, com o líder do PMDB, que atestou que a oneração da folha não seria um caminho que o partido escolheria. Mas, na questão do apoio, informar, em colaborar com a governabilidade, com a relação entre os poderes, então se vota esse ajuste, o final do ajuste fiscal, para começar então a pauta positiva. O senhor acha que vai ser trabalhosa essa votação? Qual a expectativa do senhor em relação à votação desse tipo de matéria? Não, eu acredito que a votação será tranquila. É verdade que há muitas divergências com aquilo que foi produzido pela Câmara dos Deputados, inclusive porque criou determinados grupos de privilégios para determinados setores e outros até que talvez tivessem mais necessidade de uma desoneração, ficaram de fora. O que nós vamos tentar aqui, sem dúvida, é produzir alguma coisa que seja mais justo em termos de garantir os recursos que o governo precisa e, ao mesmo tempo, não criar um desequilíbrio entre setores que muitas vezes até utilizam mão de obra em graus bastante diferenciados e aqueles que menos empregam, beneficiados por uma decisão política. Então, nós vamos aprovar essa reoneração, acho que muito em breve, e tenho certeza que de uma maneira mais equilibrada do que aquela que foi votada na Câmara. Falando desses desequilíbrios da Câmara dos Deputados, como bem o deputado Eduardo Cunha lembrou, o Congresso é composto de duas casas e que mesmo que haja essa harmonia entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal, ainda há que se considerar a Câmara dos Deputados. Nesse sentido, como as lideranças do Senado trabalham, vamos dizer, nessa recomposição desse apoio da base governista na Câmara? Veja, em nenhum momento ninguém trabalhou com a hipótese de que o Senado fosse uma casa onde tudo começa e tudo termina. Nós sabemos que nós temos um Congresso, nós temos uma instituição bicameral, onde uma casa é revisora da outra e o Senado é o grande revisor. Portanto, o papel da Câmara é preponderante. Agora, isso não pode inibir o Senado de discutir e tentar apresentar uma pauta para o Brasil, ou segmentos do Senado. O governo tem uma pauta, nós defendemos essa pauta do governo, mas eu vejo como legítimo que o PMDB, que o presidente Renan possam apresentar uma proposta para o Brasil. Não só nós achamos que é uma iniciativa importante, como queremos discutir. Certamente há pontos, e eu já tive a oportunidade de ver, de coisas que o governo já está praticando, outros que como o governo... Como, por exemplo, desculpa cortar o senhor. Essa questão de nós tentarmos
produzir uma legislação tributária mais justa, como a unificação do ICMS, a garantia das compensações para aqueles estados que venham a ser prejudicados com essa legislação, uma nova legislação para PIS/COFINS. São temas que o governo já vem tratando. E nesse aspecto parece que esse momento caótico, de certa forma, tem colaborado para avanço na questão do ICMS e reforma tributária, né, senador? Parece que agora o ambiente vai ficando mais propício. Com certeza, porque todos aqui sabem que uma das coisas que pode contribuir fortemente para criar uma expectativa positiva entre os investidores, entre as empresas, é exatamente uma legislação menos burocrática, uma legislação mais justa, não é? E que não estabeleça desigualdades e incertezas. E a unificação do ICMS, sem dúvida, dá uma sinalização muito positiva para quem deseja investir no Brasil. O fato do contribuinte ter que começar a pagar proporcionalmente para o uso do Sistema Único de Saúde, esse é um tema muito polêmico, o senhor acha? Como é que o senhor acha que vai ser tratado? O que o senhor acha do tema? Esse é um tema que eu não vejo como prosperar, não é? Até porque um projeto como esse é absolutamente inconstitucional, com todo respeito aos seus autores. A Constituição brasileira diz que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, que tem um sistema único, que esse sistema é universal, é para todos, é gratuito, não se pode cobrar nada por ele, é integral, ele deve atender a todas as necessidades que a população tem em termos de saúde e é um sistema equânime, ou seja, todos devem ser tratados de forma igual. Quando se introduz o pagamento, ainda que esse pagamento fosse feito por pessoas que pertencem a estratos melhores de renda, ainda assim é algo inteiramente inconstitucional e vai contra a concepção humanista que levou à criação do Sistema Único de Saúde. Não acredito que isso prospere. Revisão, por exemplo, dos critérios para a demarcação de terra indígena. Também acho que é polêmico. Algo que, além de muito polêmico, no meu ponto de vista, não é correto. Eu acho que nós chegamos a um equilíbrio razoável nessa temática da demarcação das terras indígenas. No Brasil, há espaço para a preservação das etnias indígenas, ao mesmo tempo que há espaço para o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar, da utilização da terra para muitas outras finalidades. Portanto, eu não vejo em que o agravamento de conflitos históricos ajudem o Brasil a sair dessa crise. Senador, a gente vê em plenário várias vezes representantes da oposição falando que para essa articulação, para essa harmonização entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional começar a acontecer, seria fundamental que a presidente Dilma admitisse que errou no primeiro governo na administração da economia e que a partir daí, a partir do momento do meia-culpa, é que seria possível viabilizar um outro tipo de conversa. O que o senhor acha dessa... Eu acho que a presidenta Dilma já admitiu que que cometeu alguns erros. Agora, uma coisa é ela fazer uma autocrítica de determinadas ações, posições que tomou para, na melhor das intenções, impedir que a crise internacional atingisse em cheio o nosso país. Outra coisa é esperar que a presidenta venha dizer que a proposta estratégica desses setores, que sempre foi a ideia do Estado mínimo, a ideia do arroxo sobre os salários, é o que deveria ter sido feito. Então, aí é querer um pouco demais. Horizontes. O pior da crise, dessa crise política nesse ambiente agora começa a melhorar, ainda não? Como é que é a expectativa com relação às CPIs que estão sendo instaladas, como por exemplo do BNDES? Como é que o senhor está vendo? Agora, a partir dessa semana já é uma virada nessas relações entre os poderes? Eu vejo um desanuviar do clima, mas não considero que estejamos perto de conquistar uma estabilidade política mais duradoura. Eu acho que ainda é um momento muito turbulento, apesar de muitos atores políticos estarem procurando contribuir para que nós possamos sair dessa encruzilhada. Mas eu creio que o governo precisa ser mais proativo nessa questão, precisa atuar de forma mais decisiva para recompor sua base de sustentação e precisa falar diretamente para a sociedade aonde o governo quer chegar. Nós sabemos onde é, mas a sociedade precisa ouvir isso de forma repetitiva
e que mostre que há um horizonte político, econômico e social que atende às expectativas dos brasileiros e das brasileiras. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pela ligação gratuita 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, faça pelo endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.